Essa é a parte 2 de uma trilogia sobre aquilo que eu chamo de torturar os dados para que eles confessem. E hoje nós vamos falar sobre um artigo muito importante, sensacional, que foi publicado recentemente no Journal of Clinical Epidemiology. O nome desse artigo é Analisando os dados, aplicação da análise de curva de especificação ao consumo de carne vermelha e mortalidade por todas as causas. Adiante nós vamos explicar o que é esse assunto de curva de especificação, mas tem uma coisa sensacional no título original desse artigo, em inglês, porque eles usam o verbo grilling the data. E isso é um trocadilho, porque o verbo grill significa grelhar, afinal estamos tratando de carne nesse artigo, mas o verbo grill também significa interrogar uma pessoa com muitas perguntas por muito tempo. Ou seja, um interrogatório para que os dados confessem aquilo que você deseja. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Eu sugiro fortemente que quem não escutou o episódio anterior, pause agora e escute o episódio anterior, porque ele dá um substrato de conhecimento importante para aquilo que nós vamos discutir hoje. Mas eu vou fazer um breve resumo do episódio anterior. No episódio 1 dessa trilogia, eu expliquei que existem muitas formas diferentes de analisar os dados, sobretudo de um estudo do tipo observacional, como esses estudos de epidemiologia nutricional em que você aplica questionários para saber o que as pessoas comiam e descobrir se isso tem algum impacto na saúde delas. Então eu mencionei um estudo de John Ioannidis, um epidemiologista metapesquisador, que demonstrou que a depender dos métodos e das variáveis que você utiliza, você pode obter resultados completamente opostos com os mesmos dados. E o exemplo que ele usava no estudo em questão era com a vitamina E, mostrando que com os mesmos dados epidemiológicos você poderia demonstrar que vitamina E estava associado com aumento da mortalidade ou com redução da mortalidade. E, obviamente, as duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Este pesquisador chamou isso de vibração do efeito, ou seja, os efeitos oscilam para um lado ou para o outro, dependendo de escolhas do próprio pesquisador. E, para complicar nossa vida, os autores do estudo atual resolveram chamar isso de análise de curva de especificação. Mas, basicamente, eles estão falando da mesma coisa. Dependendo das especificações que você usa no modelo matemático que você vai aplicar naquele conjunto de dados, você pode ter resultados distintos. Eu também citei naquele episódio uma enquete com 522 bioestatísticos mostrando que é relativamente comum que eles sejam pressionados para escolher o modelo matemático que, a partir de um determinado banco de dados, gere os resultados que o pesquisador quer que sejam verdadeiros. Ou seja, isso não é uma preocupação apenas teórica. Os bioestatísticos, respondendo de forma anônima, disseram que isso acontece. E por fim eu citei um outro estudo muito interessante, em que os autores ofereceram um mesmo banco de dados, contendo informações sobre 2.053 jogadores de futebol e 3.147 interações entre esses jogadores e juízes de futebol. E o objetivo era determinar se jogadores negros tinham uma chance maior de receber um cartão vermelho do que jogadores brancos. Eles ofereceram os mesmos dados para 29 times diferentes de investigadores, epidemiologistas, bioestatísticos, para que esses times de investigadores
analisassem esses dados e chegassem a uma conclusão. E resulta que 29 times de investigadores escolheram 29 maneiras diferentes de analisar os mesmos dados, e teve times encontrando um risco 11% menor dos jogadores negros receberem cartão vermelho, até times que encontraram um risco 2,93 vezes maior dos mesmos jogadores receberem cartão vermelho. E, obviamente, as duas conclusões não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Mas isso sublinha para vocês que os métodos estatísticos utilizados para analisar os mesmos dados observacionais influenciam não apenas um pouquinho, mas de forma radical os resultados. E depois deste longo preâmbulo, vamos conversar sobre o artigo de hoje. Nesse artigo, pesquisadores da McMaster University, do Canadá, explicam a questão essa da vibração dos efeitos e já na introdução nos dizem o seguinte: alguns investigadores podem testar muitas especificações analíticas alternativas e, intencionalmente ou não, selecionar os resultados das especificações que dão os resultados mais estatisticamente significativos ou mais interessantes, ou os resultados que deem suporte às suas hipóteses pré-concebidas. Eles afirmam que o campo da nutrição é particularmente dado a essa flexibilidade analítica. Pois bem, o que eles chamam de análise de curva de especificação é um novo método analítico que envolve definir e implementar todas as abordagens válidas e plausíveis para analisar os dados de um banco de dados. Mas o nome que me pegou, que eu achei sensacional e acho que é um nome muito mais explicativo, é análise de multiverso. Multiverso, pessoal, é aquela ideia de que nós temos universos paralelos onde as coisas podem estar acontecendo de uma forma diferente. Onde quem ganhou o jogo de futebol foi o outro time. Onde quem ganhou a eleição foi o outro candidato. Pois bem, uma análise de multiverso é a seguinte: e se eu tivesse não um artigo científico com os resultados daquele banco de dados, mas centenas ou milhares de artigos, cada um fazendo a análise dos dados da sua forma, usando as suas variáveis, os seus modelos matemáticos. É um pouco como aquela situação do estudo dos jogadores de futebol, em que o mesmo conjunto de dados foi oferecido para 29 times diferentes. Dessa vez, é o mesmo conjunto de dados sendo avaliado de centenas, ou como nós vamos ver, milhares de formas diferentes pelo mesmo time. A questão é não fazer várias análises e aí escolher aquela uma que mostra aquilo que você quer mostrar, ignorando que existem várias outras formas, talvez a maioria delas, que mostrem o contrário. E o que eles propõem é que a gente deva fazer isso quando vai analisar os dados. Ao invés de analisar só do jeito que dá o resultado que o pesquisador quer e que reforça os preconceitos daquele pesquisador, vamos analisar os dados de todas as formas legítimas, plausíveis, cientificamente corretas, e ver se existe uma dispersão dos resultados, ou se os resultados realmente todos apontam numa mesma direção. Bem, mas eu imagino que vocês já estejam um pouco cansados de todo esse papo de epidemiologia e de bioestatística e queiram saber, afinal, o que o estudo encontrou. Então vamos lá. Os pesquisadores utilizaram os dados do NHANES, que é uma grande base de dados norte-americana que funciona mais ou menos como o nosso Vigitel aqui do Brasil. Aplica questionários com as pessoas periodicamente e acompanha elas no tempo. Em vários outros estudos, essa mesma base de dados é utilizada, a gente já falou dela várias vezes aqui no podcast. Então, eles resolveram analisar a relação entre o consumo de carne vermelha e mortalidade, por todas as causas. E eles analisaram os mesmos dados de 1.440 formas diferentes. Mais adiante aqui nesse episódio eu vou explicar de onde saiu esse número de 1.440, mas nesse momento eu quero que vocês prestem atenção no fato de que foram 1.440 formas diferentes de analisar os mesmos dados e essas formas eram todas plausíveis e legítimas. Fazendo a média de todos esses 1.440 resultados, a correlação entre carne vermelha e mortalidade foi de 0,94, que seria uma redução de cerca de 6% na mortalidade, mas não era estatisticamente significativo. Ou seja, daria para dizer que carne vermelha e mortalidade não têm relação nenhuma.
Bem, de todas essas especificações, ou seja, formas de analisar os dados, 435 deram um risco relativo acima de 1, ou seja, mostravam uma associação com maior risco de morte e o consumo de carne vermelha, enquanto 773, portanto a grande maioria das especificações, mostravam um valor abaixo de 1, ou seja, sugeriam uma redução no risco de morte associado ao consumo de carne vermelha. A grande maioria destes resultados era, no entanto, próxima de 1, quer dizer, eram pequenas reduções ou pequenos aumentos que não eram estatisticamente significativos. Na verdade, das 1.440 formas diferentes de avaliar os mesmos dados, apenas 48 mostravam um aumento ou uma diminuição estatisticamente significativa do risco de morte associado ao consumo de carne vermelha. 48. Dessas 48, 40 mostravam uma redução estatisticamente significativa do risco de morte com o consumo de carne vermelha e 8 mostravam um aumento estatisticamente significativo do risco de morte com o consumo de carne vermelha. Obviamente, as duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Claramente, como vocês veem, o número de estudos que sugerem uma redução do risco de morte com o consumo de carne vermelha é muito maior do que o número que sugere aumento, 40 versus 8. E, obviamente, se esses estudos fossem feitos em 1.440 universos paralelos, vocês sabem em quais universos eles seriam manchete na mídia. Em 8 universos, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. Vamos entender um pouquinho melhor de onde saiu esse número de mais de 1.000 maneiras de avaliar os mesmos dados? Pois bem, os autores não escolheram isso de forma completamente aleatória, tá? Até porque existem determinadas combinações de variáveis que seriam absurdas, não fariam nenhum sentido. Então, não, o estudo não foi uma caricatura para gerar dados absurdos. Então, vamos ver se eu consigo explicar direitinho para vocês. O que eles fizeram foi utilizar uma meta-análise de estudos que avaliava essa relação entre mortalidade e consumo de carne vermelha. Uma meta-análise que agregava o resultado de 15 estudos científicos. Então eles pegaram cada um desses 15 estudos científicos e verificaram quais os métodos que os autores utilizaram naqueles estudos para analisar os dados. Quais as variáveis que eles controlavam, coisas como peso, idade, sexo, etnia, tabagismo, alcoolismo, etc, etc, etc. Também verificaram os diversos métodos matemáticos empregados por esses diferentes grupos para analisar os dados. Coisas bizantinas como Cox Proportional Hazard Model, regressão de Poisson, etc. A seguir, os autores fizeram diferentes combinações destes métodos utilizados nestes estudos reais, o que gerou 10 quadrilhões de formas diferentes de analisar os dados. E, obviamente, não existe capacidade computacional para fazer cada uma dessas 10 quadrilhões de análises. Então, dentre esse número astronômico de possibilidades, os autores sortearam aleatoriamente 1.440. E eles tiveram o cuidado de revisar as 1.440
para ter certeza de que nenhuma delas era uma combinação estranha ou implausível de métodos e variáveis. E após rodar esses 1.440 modelos matemáticos de análise dos dados, eles ainda excluíram 232 que deram resultados muito implausíveis, como um risco relativo menor do que 0,2, ou seja, uma redução de 80% da mortalidade em quem comia mais carne vermelha, ou como um risco relativo de 5, um aumento de 5 vezes no risco de mortalidade em quem comia mais carne vermelha. Sim, ambos os resultados apareceram dentre essas 1.440 análises, então aquilo que foi julgado implausível foi tirado fora. E mesmo assim, a gente vê toda essa absurda vibração de resultados. Desde uma redução importante no risco para quem consumia mais carne, até um aumento para quem consumia mais carne. Nunca esquecendo que dos 48 resultados que foram estatisticamente significativos, 40 eram no sentido de que o consumo de carne estava associado com uma menor mortalidade. Os autores desse estudo deixam claro que o objetivo deles não era analisar a relação entre o consumo de carne vermelha e mortalidade, que talvez essa base de dados do NHANES nem seja a melhor para isso. O que eles queriam era provar um ponto, qual seja, que existem infinitos graus de liberdade, ou seja, variáveis que podem ser escolhidas ou não pelos pesquisadores dentro de uma base de dados, assim como os modelos matemáticos empregados, e que essas escolhas podem produzir diferenças muito grandes e opostas nos resultados. E por isso eu gostei muito da expressão análise de multiverso, porque é como se em um universo um estudo fosse publicado mostrando que o consumo de carne vermelha está associado com aumento significativo da mortalidade, enquanto em outro universo paralelo uma análise igualmente legítima dos dados mostrasse uma redução estatisticamente significativa da mortalidade associada a um maior consumo de carne vermelha. E aqui eu vou me permitir reler um trecho da introdução do artigo. Aspas. Enquanto nós antecipamos que discrepâncias em modelos analíticos frequentemente resultam de diferenças de opinião no que diz respeito à abordagem analítica ótima a ser utilizada por investigadores bem-intencionados, alguns investigadores podem testar muitas especificações analíticas alternativas e, intencional ou não intencionalmente, selecionar os resultados das especificações que produzem resultados estatisticamente significativos ou mais interessantes, ou resultados que deem suporte às suas hipóteses pré-concebidas. Alguém aqui acha que isso acontece? E voltando à analogia do multiverso, eu comentei, que enquanto em um universo o estudo está mostrando um aumento da mortalidade com carne vermelha, em outro universo o estudo está mostrando uma redução da mortalidade com carne vermelha. Mas em qual universo vocês acham que o estudo terá maior chance de ser publicado? E em qual universo vocês acham que o estudo vai gerar manchete em todos os portais de notícia e em todos os principais jornais e revistas? E esse será o assunto do terceiro episódio dessa trilogia. Nós vamos falar sobre o viés de publicação. Como nós vimos, os autores analisaram os dados nesse estudo que nós estamos conversando de 1.440 formas diferentes. No entanto, eu posso afirmar para vocês que eles só teriam facilidade de publicar os resultados de 8 dessas análises. As 8 que se alinharam às expectativas habituais dos autores e às expectativas habituais dos revisores. Porque veja, para você conseguir publicar um estudo num periódico científico de maior impacto, é muito mais fácil quando os resultados são positivos, ou seja, quando eles mostram uma associação estatisticamente significativa, muito embora a maior parte das 1.440 análises feitas não mostrassem associação estatisticamente significativa nenhuma, mas esses universos em que isso acontece acabam não gerando publicação. E a outra coisa é que para o estudo ser publicado, ele precisa passar pelo crivo dos pares, ou seja, de outros pesquisadores da área que de forma anônima vão ler o seu trabalho. E se esses pesquisadores têm um forte viés num sentido,
por exemplo, de que carne vermelha faz mal, é difícil que você consiga publicar o resultado da sua pesquisa, se mostrar um resultado diferente disso. No próximo episódio, nós entraremos exatamente neste universo. O caso concreto de um grupo de pesquisa que analisou os dados de um grande estudo de epidemiologia nutricional e que só conseguiu publicar os seus resultados após deixá-los em conformidade com os vieses e preconceitos dos revisores do periódico em que acabou sendo publicado. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.